Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui na minha casa, galera, para trazer para vocês essa nossa série, né, de 3 vídeos. Nós falamos lá primeiramente como, o porquê estudar história. Depois a gente discutiu lá como pensar historicamente. E agora nós vamos falar sobre, né, como que são formadas as questões de história. Esta parte é muito mais voltada, tá, galera, para a galera que vai aí prestar o Enem, prestar vestibular, prestar concursos que tem história. Então existe um lance de você tentar se antever ao seu avaliador, que é entender o que são questões de história. Já falei num vídeo passado como pensar historicamente. E aí você faz aquela nossa brincadeirinha do quando, onde e o porquê. Mas pensar questões de história, galera, é tentar entender como que a história foi construída. E neste ponto é muito, muito, muito importante você pensar que questões de história não são perguntinhas. Tudo bem, galera? Ó, vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando eu falo para você, quem descobriu o Brasil? Isso é uma pergunta. Uma perguntinha. Agora, qual é a questão posta nesta pergunta? A questão posta é sobre o descobrimento do Brasil, sobre a ideia das grandes navegações, sobre o mercantilismo europeu, sobre a ideia dos portugueses quererem traçar um caminho para as Índias. Isso são questões. As questões são colocadas, galera, naquela ideia de que nós fazemos os períodos e as divisões históricas. Mas além dos períodos, por exemplo, em História do Brasil, Colônia, Império, República, você tem questões postas aí dentro. Mudanças, permanências, que vão gerar os fatos históricos. Então, fato histórico é aquele acontecimento, é aquele ponto que marca uma história. A abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831. Aí você está falando de um fato histórico. Mas só as questões colocadas. Por que Dom Pedro I abdicou? Aí faz sentido o vídeo passado, né, galera? Quando, onde e porquê. O porquê é a explicação do fato. Mas as questões colocadas aí. Você tem questões da política, que forçaram Dom Pedro I a abdicar ao trono. Você tem questões econômicas, você tem questões sociais. Temos, então, 3 questões muito importantes exploradas pela história. Nós traçamos questões de história, galera, históricas, da parte social, com questões que vão tentar investigar a sociedade no tempo. E nós chamamos de questões socioculturais, podemos assim chamar. Também tem questões sobre cultura, o momento vivido. Questões econômicas vão traçar para você aí discussões sobre o que estava rolando economicamente naquele momento. E as questões políticas, as questões que vão traçar fatos históricos políticos. Tudo bem? Quando a gente olha mais para a história do Brasil, por exemplo, o período colonial é muito mais explorado em vestibulares, questões do Enem e questões de concursos como um todo, as questões relacionadas à economia. O próprio nome já dá, né? Período colonial, onde nós éramos colônia de Portugal. Então você tem muito mais questões na área da economia e também questões na área da sociedade colonial. Quando você vai para o Império do Brasil, pessoal, você vê muito mais questões de política, né? Sobre os fatos políticos. Primeiro reinado, regência, segundo reinado. Na República também você vê muito mais questões relacionadas aos fatos políticos. Olha a República Velha, olha a Era Vargas, olha o período populista, o período militar, a nova república. Então você traça então 3 parâmetros para pensar questões de história. Você pensa primeiramente que pode ser questões do ponto de vista social, cultural, ou questões econômicas, ou questões políticas. Isso é muito claro quando a gente traça aí o que são questões de história. E geralmente a gente entende que a história é uma ciência do tempo. Então você vai questionar política, economia e sociedade no tempo. É assim que se pensa e se traça questões de história. Tudo bem? Então quando você entende isso, você se antevém, galera. Você está um passo à frente aí para poder olhar o seu texto, olhar a sua pergunta, olhar a sua imagem e ao observar aquilo, o que ele está me perguntando? Ah, é uma questão política, é uma questão sobre o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Ah, é uma questão aqui voltada sobre, né, a política do New Deal, do Frank Roosevelt, lá no período, né, da Grande Depressão dos Estados Unidos.
Entende? Aí você classifica, pô, a linha dessa questão é uma questão política. Mas quando se pergunta sobre o renascimento cultural lá entre o final da Baixa Idade Média e a Idade Moderna, é uma questão de cultura, é uma questão de sociedade no momento. Quando se pergunta sobre as reformas protestantes, perguntando aí literalmente o que foi, ou quais as ações que Lutero fez naquele momento para questionar o poder da Igreja Católica lá no início do século XVI. Nós estamos falando então de uma questão social. E quando a gente fala então, por exemplo, sobre a política de apaziguamento, que aí, né, os países França e Inglaterra, principalmente a Inglaterra, fizeram acordos com o Hitler, com a Alemanha, para que ele não mais avançasse territórios na Europa, ficasse ali somente na Tchecoslováquia e na Áustria. A política de apaziguamento já está claro, é uma política. Então, quando nós traçamos mentalmente, pessoal, o que a história está querendo questionar nas suas perguntas nos concursos, no vestibular, nós já estamos um passo à frente. Então, questões de história se dividem nesses três aspectos: política, economia, sociedade e cultura, no tempo. Você vai voltar no tempo e vai investigar isso. Tudo bem? Geralmente nós temos essas formas, tá? Obviamente que os grandes vestibulares, o Enem, os grandes concursos, eles tendem a perguntar questões política, economia e sociedade dentro de alguns temas muito quistos, né? O que cai mais nos vestibulares, professor? Bom, é muito subjetivo, depende muito, mas a gente tem alguns temas que são mais recorrentes. Aí a pergunta é, por que cai muito esses temas recorrentes? Tem uma explicação, né? Onde tem mais investigação histórica vai ser mais questionado. Opa, como assim? Vou dar um exemplo. Você tem aqui poucos estudos historiográficos sobre o Império Bizantino. Tem pouca coisa sobre eles. Estudamos pouco sobre o Império Bizantino. Temos poucas fontes, poucas investigações sobre e pouca produção historiográfica. Então quer dizer, galera, que não tem muito o que perguntar sobre o Império Bizantino. Por quê? Porque tem pouca produção historiográfica sobre ele. Então você tem lá o cisma do Oriente, você tem lá a ideia do poder dos imperadores, o chamado Césaropapismo, e aí as questões ficam muito em cima disso. Os grandes vestibulares não vão perguntar sempre sobre isso. E aí o cisma do Oriente, ou o Césaropapismo e os bizantinos, caem pouco nas provas. Mas a Revolução Francesa cai muito. E por que a Revolução Francesa cai muito? Porque se investigou muito, tem muita historiografia em cima da Revolução Francesa, galera. Obviamente que a Segunda Guerra cai bastante. Obviamente que o período da Era Vargas aqui no Brasil vai cair bastante. Por quê? Porque se investigou muito, criaram muitas questões históricas em cima desses temas. E aí você consegue entender. Tá? Obviamente que você perguntar para o professor de matemática o que cai mais nas provas de matemática, ele vai falar, eu não sei, eu estou aqui supondo, tá? Equação de segundo grau, ele vai falar sobre trigonometria. Então história também tem isso. E aí eu falo para vocês, eu não preciso dizer isso, vocês podem ir atrás disso, mas eu posso falar, olha, onde se produziu mais historiografia é onde se tem mais possibilidades de fazer questões de história. Tudo bem, pessoal? Então, fechamos aí essa nossa trinca de vídeos, né? Esse aqui é o terceiro vídeo. Já falamos sobre porquês da história, já falamos sobre, né, como pensar historicamente. Agora nós estamos discutindo, né, o que são questões de história, tá? Espero ter ajudado vocês. E obviamente, tá, pessoal, vai ter mais vídeos nesta lógica, mas não esqueça de que história é vida, história é vivência, história é estar no local, tá? Já peço pra você, se você gostou do vídeo, clica aí no sininho, se inscreve se não está inscrito, compartilha, passa para a mamãe, passa para o vovô, passa para todo mundo, para os seus primos, para todos os seus companheiros, porque esse canal aqui é feito e construído com vocês. Vamos fazer história, história vida, Sávio Lima, é isso que nós temos aqui para vocês. Tchau mais, tchau, tchau.